Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus, espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família. Enfim, louvado seja o nosso Senhor para mais um dia a gente possa estar meditando em mais dois capítulos. Amém? Enfim, hoje a gente vai estar dando uma olhada no capítulo 23 e 24, né? Continua ainda a questão ali que o Senhor ordena algumas coisas para o povo ali, né? Que está sendo guiado por ele, né? O povo de Israel. Enfim, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Pai, a tua proteção, Pai, a tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, com uma boa leitura na tua palavra. Que assim seja, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Enfim, né, a gente vai estar dando uma verificada aí sobre as leis ainda, né? O caráter que o Senhor quer que o povo ande, né? Eu vou estar lendo devagarzinho aqui para nós estarmos meditando nessas questões. No capítulo 23 fala bem assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar um processo, não se perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou um jumento que pertence a seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plante e colham em sua terra durante 6 anos, mas no sétimo deixe-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças, né? Um ideal desses 6 dias de trabalho também é o descanso, né? A pessoa retornar com as suas forças renovadas, né? Aqui é interessante no versículo 13, né? Para a gente analisar bem, né? O Senhor dá uma ordenança, né? Ó, tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, que não se ouçam tais nomes dos seus lábios, né? Não pronunciar, né? Nome de outras divindades aí que acaba tendo aí na terra aí de alguma forma aí. Tem muitos até, tem dia de tantos padroeiros aí que o povo fica falando com os lábios o nome dessas figuras aí. Enfim, 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Esse mês do Abib, né? Se você for puxar do hebraico para nossa tradução, ele quer dizer do mês de abril, né? Que foi bem nesse mês que o povo foi liberto lá do Egito. Celebrem ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos.
do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-no totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Aquele povo que andava ali, bem provável que eles tinham já levantado, né, algumas colunas que eles tinham como sagradas, né, tipo, dá um exemplo assim, a Rainha do Sol, né, que era uma que eles admiravam assim, e prestavam culto, né, enfim, aquele povo prestava culto para qualquer coisa, digamos, né. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-lo de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esse povo morem na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim, porque prestarão culto aos deuses deles. Será uma armadilha para vocês. Aqui o que o Senhor está falando é que aonde que o povo de Israel ia ficar em Canaã já estava habitada para aqueles povos lá. Na época quando José foi para o Egito e chamou naquela situação quando estava aquela fome, o Jacó foi com todo aquele povo para lá, né? Enfim, essa descendência de Jacó ficou sem essas terras, né? E bem provável que esses cananeus lá,
que tomavam conta, né? Daí o Senhor ia trazê-los de volta até essa situação. Mas como já tinha esses povos lá eles iam trilhar o caminho do povo de Israel, o Senhor tinha de ir tirando eles, porque de fato eles já estavam lá por primeiro, né? E era só, estavam retornando, né? No capítulo 24, depois Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com Arão, com o Senhor, você e Arão. Você, Arão, Nadab e Abiú. Esse é o nome. E 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, entanto, escreveu tudo o que o Senhor dissera, né? Enfim, eles concordaram, né? Tudo aquilo que o Senhor falou, nós como unanimidade vamos fazer, né? Eles prometeram, né? Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedras, apresentando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou, né? Então dá para entender que tem um livro, né? E é bem provável que é essa sequência que nós estamos lendo, nesse livro da aliança, né? Por exemplo, ali Moisés tinha escrevido tudo, né, o que o Senhor tinha ordenado. E aqui ele trouxe um livro, né, o livro da aliança, né? Para frente a gente vai ver que vai ter vários livros aí que em Apocalipse a gente acaba vendo o livro do Cordeiro, enfim, tem os livros aí, o livro da vida, né? Tem várias situações do livro, né? Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras, né? Enfim, aqui a gente dá para ver também que a primeira aliança foi feita com sangue, né? Enfim, a segunda, digamos, com Cristo, né, que ele concretizou tudo, também foi feito com sangue, né? Porque sem derramamento de sangue não tem como ter perdão dos pecados, né? Digamos, desta forma, né? Que aqui o Senhor, quando tinha derramamento de sangue ali, o Senhor estava cobrindo aqueles pecados com o sangue. E o propósito de Cristo também foi esse, né? Com o sangue dele, ele cobria o pecado da humanidade, né? Por mais que o povo pecasse, mas teria que confessar e se arrepender perante ele, que o sangue dele cobre todo o pecado, né? O sangue de Cristo, né? E para frente a gente vai ver que é bem isso que acontece, né? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. No versículo 12, disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: espere-nos aqui,
até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los, né? Aqui o Senhor já está ordenando, né, Moisés a subir para escrever na pedra, né? Como a gente vai ver para frente os 10 mandamentos, né? E depois para frente a gente vai ver o relato que aconteceu quando ele voltou, né? Que é interessante também. No versículo 15 fala bem assim: quando Moisés subiu a nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem, aos olhos dos israelitas. A glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites, né? Enfim, aqui que a gente entende é que aquele povo viu Moisés subindo, né? Viu ele indo lá falar com Deus e trazer as tábuas, né, da aliança, né, que depois ia acompanhar eles conforme a caminhada deles, né? Enfim, a nossa leitura era essa de hoje. Que Deus abençoe cada um que está acompanhando. Estejam lendo, estejam vendo. Talvez tenha alguma tradução que traga com algumas palavras um pouco diferente, né? Mas essa Bíblia que eu estou usando é um pouco mais na linguagem de hoje, né? Dá para você entender mais, digamos, até as medidas já estão com o padrão da medida de hoje que a gente consegue entender. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês, fique com Deus, Deus guarde a vida de cada um. Amém? Graças a Deus.